Eu espero que esse domingo esteja um solzinho agradável, né? E como eu fiz há alguns meses atrás uma matéria sobre glaucoma, que é uma coisa terrível, mas o assunto aqui é próstata. Estou com o Dr. Mauro Muniz, amigo lá do Brise também, do Nelson Brise, do Nelson, que tem aquele outro programa que roda aqui na TV também. Então, hoje nós vamos falar, quer dizer, não, ele vai falar, eu só vou perguntar, a palavra mais é dele. Ô Mauro, tem esse microfone aí para você, vai ficar à vontade. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigado, Serra, pelo convite aí, o Brise lá por ter indicado meu nome aqui. Não, legal. E é um assunto que é polêmico mesmo, né? É um assunto bastante importante, né, que os homens cada vez mais estão tomando consciência que é importante serem avaliados, né. O homem ele não está acostumado a ser examinado, na verdade o homem, depois que ele perde o pediatra, ele fica sem médico. Ele só vai ao médico quando fica doente, mas ele não faz o preventivo. É diferente da mulher que ela sai do pediatra e vai para o ginecologista, que vai acompanhando ela durante a vida, né? Exato. Então, quando ele chega aos 50 anos de idade que ele vem aqui, ele está assustado, porque ele, na verdade, não está acostumado a vir ao médico. Não, e o pessoal também assusta. O pessoal chega e fala, cuidado com o câncer. Depois é biópsia, né? A biópsia é quando a gente suspeita de câncer, aí é indicado fazer a biópsia. Não, mas aí o pessoal fala assim, o que adianta? A biópsia, o cara tira aqui, mas a próstata está lá para trás, de repente ele tirou aqui e não tem. Toda biópsia tem como qualquer procedimento médico, tem uma chance de falha. Mas assim, é o único exame que define quem tem câncer ou não é fazer a biópsia. Todos os outros exames são para decidir em quem você vai fazer a biópsia, mas na verdade a biópsia é o único exame que faz o diagnóstico. Sem o resultado da biópsia, fazer essa colocação, porque as pessoas vão ficar sabendo. Exatamente. A biópsia é um procedimento, quando há uma suspeita forte, você faz a biópsia. Não faz em todo mundo, porque a biópsia ela também implica em algum risco para o paciente. Você, em 5% dos casos, pode ter complicações associadas à biópsia. Então, você tem que selecionar quem vai para a biópsia. Não é pegar todos os homens, mandar todo mundo fazer biópsia, não é o correto, né? Entendeu? Agora, quando a gente faz o toque retal, ou utiliza o PSA, que é o exame de sangue com uma substância relacionada à próstata, é pegar quem tem mais suspeição de ter câncer de próstata para mandar fazer a biópsia nessas pessoas. O PSA já dá uma informação. Na verdade, todos os dois falham, tanto o PSA quanto o toque retal. Certo. Quando você junta os dois, você diminui a chance de falhar. Né? Porque, na verdade, o objetivo do exame não é impedir que as pessoas tenham câncer. Se tiver um câncer, você descobrir o mais rapidamente possível. Entendi. Quanto mais rápido você descobrir um câncer, seja ele qual for, maior a possibilidade da pessoa ficar curada. Agora, tem uns que falam assim, 50 anos, não preciso ir, eu estou bem. Porque as pessoas falam assim, quais são os sintomas? Aí falam assim, um dos sintomas é você urinar muito de madrugada. Outros sintomas é você não conseguir segurar a urina. Não é? E como é que é isso? Na verdade, o objetivo de você fazer o exame é você encontrar antes da pessoa sentir com alguma coisa. Né? Na verdade, os sintomas ligados ao câncer de próstata são os mesmos sintomas ligados a uma outra patologia que é muito comum no homem no envelhecimento, que é a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata. Ele provoca os mesmos sintomas no homem que o câncer de próstata provoca. Então, isso perde um pouquinho de informação. Então, a ideia é você tentar encontrar o mais rápido possível. Porque se você for esperar, está incomodando para urinar, será que eu estou com câncer? Não, pode ser só hiperplasia prostática benigna, que não é câncer. Né? Mas a ideia do exame é isso, é você tentar diferenciar. Porque o mais característico mesmo do câncer de próstata como sintoma é a dor óssea. É o paciente começar com uma dor na perna, uma dor na bacia, que já é um comprometimento metastático, o tumor já foi para o osso. E aí já era, já você não tem mais cura, entendeu? Aí já a doença está avançada, né? Já está complicado. Então, esse é característico, mas aí já é tarde demais. Então, a ideia é você descobrir antes de sentir alguma coisa. Eu fiz essas colocações porque é o bate-papo que rola, né? Claro, não, com quando certeza. A gente está perguntando. E, então, colocar. Quer dizer, o primeiro passo é para o pessoal também não ter medo, né? Exatamente. Aí eu tenho que chegar, porque vai... cara, mas será que eu estou com câncer? Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, atualmente, são 240 mil casos novos de câncer de próstata por ano.
30 mil mortes por câncer de próstata por ano nos Estados Unidos. Uma população de 250 milhões que acho que tem nos Estados Unidos atualmente, né? Então, 1 em cada 6 homens vão ter câncer de próstata. E no Brasil tem essa estatística aqui no Brasil é mais falha, ela é mais falha porque você não tem um órgão único controlador. O INCA, a última estatística que ele mostrou é em torno de 70 mil casos por ano, mas o INCA não atende todos os pacientes com câncer de próstata. Na verdade, todos os hospitais atendem pacientes com câncer de próstata, né? Então é bastante frequente também. Quem é que está sob maior risco? É o homem que tem parentes com câncer de próstata. Se você tem um pai ou um irmão com câncer de próstata, você tem 3 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Então, esses homens, preferencialmente, devem começar a fazer avaliação a partir dos 40 anos de idade, porque eles têm uma chance maior de terem mais precocemente câncer de próstata. Já tem um diagnóstico anterior, não é isso? Os outros, a partir dos 50 anos de idade, deveriam fazer a avaliação, entendeu? Seria recomendável fazer a avaliação. Toda uma vez por ano? Uma vez por ano. A princípio, sim, a não ser que tenha alguma situação duvidosa, você faz com mais frequência. Certo. Hoje em dia está havendo assim, uma certa divulgação na mídia, dizendo não precisa fazer exame, que é besteira. Como eu digo, muita gente morre de câncer de próstata. Hoje em dia, nos Estados Unidos, eles não estão obrigando as pessoas a fazerem exame. É uma decisão voluntária do paciente de querer fazer o exame. Entendi. Mas, ele é notificado de que, né, o não fazer implica em descobrir a doença mais tarde. Então, é uma decisão dele de fazer ou não fazer. Como o câncer de próstata é um câncer que atinge geralmente homens acima de 60 anos de idade, o mais comum é ele aparecer depois de 60 anos de idade, e ele leva de 10 a 15 anos em média para matar o homem. Então, muita gente considera... 60, e aí considera de que você fazer um exame no homem de 70 anos de idade já não seria mais necessário, porque a maioria vai morrer antes dos 85. Só que estatística é legal para os outros. Para a gente só tem uma estatística, deu certo ou deu errado. Né? Claro, 0 ou 100%. Então é uma decisão de fazer ou não. Mas, teoricamente, depois de 70 anos de idade, você não precisaria fazer, considerando que a média de vida do Brasil hoje em dia, a sobrevida do homem é de 70 e poucos anos de idade. A gente tem uma mortalidade muito grande de jovens aqui, né? Então isso baixa esse índice. Senão estaria jogando a aposentadoria mais para frente ainda. Depois do século XXI que começou isso, né? Exatamente. Então, senão estou dizendo, estaria jogando a aposentadoria mais para frente ainda, porque a média de sobrevida da gente não é tão alta quanto deveria ser pela morte de jovens, que é muito grande por causa da violência, né? Pela violência urbana. Mas, de qualquer maneira, né, você aos 70 anos de idade, hoje em dia uma pessoa saudável tem grande chance de chegar aos 80 anos. Né? A grande maioria vai chegar aos 80 anos de idade. Então, assim, você não fazer, eu considero perigoso, entendeu? Não sei se você já chutou, talvez sim, as pessoas falam muito em ervas, chás e coisa e tal. Aí tem o cavalinha, abajuru, tem outras ervas, porque tem aquele livro... Medicina alternativa. Aí comer tomate, sabe? A fitoterapia é uma coisa boa. Né? Assim, eu não estou falando nada contra a fitoterapia, mas na fitoterapia não tem nenhuma droga, é isso que as pessoas confundem muito, para evitar câncer de próstata. Não existe isso. Tudo isso que você está me falando das ervas é para melhorar os sintomas de pacientes que têm hiperplasia benigna de próstata, que não tem câncer, entendeu? Então, assim, nenhuma dessas ervas vão evitar de ter câncer. A questão do tomate, há uns anos atrás saíram uns trabalhos falando, porque todas as verduras e frutas de cor laranja ou vermelha tem uma substância chamada licopeno. Isso mesmo. Se acha, eu não guardo a palavra. Chegou a vender isso em comprimido e tudo, em cápsulas. E aí se achou que isso poderia evitar de você ter câncer. Diminui, tem trabalhos mostrando que diminui a possibilidade, mas assim, tem outros trabalhos dizendo que acham que não faz diferença nenhuma. Mas para você evitar câncer, a melhor coisa que tem é o seu prato ser bem colorido. Quanto mais cores tiver no seu prato, melhor. É sinal que você está comendo muitas verduras, frutas diferentes, é uma coisa benéfica. Mas comprovadamente só tem 2 medicamentos que tem trabalho científico mostrando que diminuíram em 25% o aparecimento de câncer de próstata, que é a finasterida e a dutasterida. Só que os homens que tiveram câncer de próstata tomando esses remédios tiveram formas mais graves de câncer de próstata. Então, por isso é que não foi recomendada a utilização deles para evitar. Mas é que se acredita que essas substâncias... os cânceres não são iguais. Tem cânceres mais graves, mesmo do mesmo órgão, piores e outros melhores. É porque parece que essas substâncias melhoram aqueles cânceres menos graves, mas não impede o aparecimento dos mais graves.
Então, talvez seja um motivo. O menos grave é aquele que realmente resolve. O menos grave que talvez não precisasse nem fazer nada. Né? Que o paciente iria sobreviver sem fazer tratamento. Mas até hoje a gente não tem um bom exame para dizer, olha, esse seu aqui é pior, esse aqui é melhor. Você tem algumas evidências daqueles cânceres que são piores dos que são melhores, mas infelizmente às vezes isso foge. Bate curiosidade, né? É claro. Ô, Muniz, me diz uma coisa. Você já trabalha, você já é médico há mais de 30 anos, né? Eu estou 36 anos de formado agora, que eu estou fazendo. 36. Já aconteceu algum fato pitoresco, assim, alguma coisa assim, de cara aí... De ligado à avaliação de próstata? Porque o cara fala assim, cara, mas eu não sentia nada, poxa. Não, aí que tá. A grande maioria dos pacientes que a gente faz o diagnóstico de câncer de próstata, né, que vem periodicamente, eles ficam aborrecidos por causa disso. Assim, como é que eu posso não estar sentindo nada e estar com câncer? Né? Mas aí que eu tento explicar para eles, olha, é ótimo, né? Isso. A ideia é essa, é você pegar quando você não está sentindo nada. É essa a ideia mesmo. Agora, assim... E resolve, não resolve? E resolve. O pitoresco é que às vezes chegam alguns homens aqui que, assim, por exemplo, vem com um exame de sangue, o PSA normal, e diz assim, doutor, por que eu tenho que examinar? O PSA está normal? É impossível ter câncer de próstata. Não, é impossível, não, é quase impossível, mas é melhor a gente examinar porque eu não sei quem é o azarado que vai acontecer. Eventualmente você encontra naquele paciente, mesmo com um exame de sangue normal, encontra o câncer de próstata. E, né, a ideia de fazer o toque retal, a gente sabe que é desconfortável. A gente gasta material, porque a gente está gastando luva, está gastando lubrificante, né? Mas é porque é necessário. A hora que ele não for necessário, a gente vai parar de fazer, obviamente. Né? Então, é quando você vai no seu cardiologista, ele pede um ultrassom do seu coração, pede um teste ergométrico, mas vai auscultar o seu coração, vai te examinar, né? Ele não acabou com isso, né? Então, o exame físico faz parte da avaliação médica. Não, a gente faz a pergunta porque... Não, claro. Não. A gente, essas coisas acontecem. Eu tenho aqui, você tem algumas coisas aí que você pode... essas figurinhas aqui só para mostrar para vocês, né, que ninguém conhece o que é a próstata. Então tá aqui a bexiga, né, vou mostrar aqui para não passar com a mão na frente, aqui a bexiga, aqui a uretra por onde passa a urina. Inclusive você vai falando aí que eu vou dar uma olhada aqui na câmera. E a próstata aqui, tá? Então a próstata, ela produz 40% do que o homem ejacula. Quer dizer, quase metade do que o homem ejacula é produzido pela próstata. E ela envolve a uretra. Por isso que quando ela aumenta de tamanho, como acontece na hiperplasia prostática, ela cria dificuldade para o paciente urinar, porque ela vai bloquear a passagem da urina. Né? E por que a gente faz o toque retal? Vamos ver numa posição diferente a próstata. Aqui a gente está olhando de lado o paciente, então aqui a gente está vendo a bexiga dele, aqui a uretra e aqui em laranja a próstata. E aqui está o reto dele. Então, quando a gente introduz o dedo aqui, é para a gente sentir a próstata, palpar a próstata, porque 70% dos cânceres de próstata aparecem na parte mais posterior da glândula. Então, por isso que a gente vai fazer o toque retal, é por conta disso. É para você sentir se ela está endurecida, porque normalmente ela é macia. Né? Então, se ela está endurecida, sugere câncer de próstata, aí é o paciente que vai para a biópsia. Né? Como a gente não consegue atingir a glândula toda, né, como o câncer pode aparecer em outra região, aí que entra a questão do PSA também, como mais um indicativo para a gente que possa existir câncer, e daí você vai fazer a biópsia, caso você seja reprovado ou ou no PSA, ou no toque retal, ou em ambos. Essa daqui é que foi bem explicado ali. Eu fui da câmera porque eu estou sozinho aqui, então, no horário... Quer dizer, o doutor aqui, quando eu cheguei no consultório, devia ter uma dezena aqui de pessoas. Não, você me desculpa. Você trabalha arduamente aí. Não, bastante. Mas quando eu gosto que hora você chegou hoje? Tempo. Não, eu hoje comecei a atender aqui meio-dia, né? Mas eu estava 8 horas da manhã, estava vendo paciente em casa que ele não tinha condição de se deslocar. Eu fui atender em casa. A gente está gravando. Por isso que eu dei bom dia e coisa e tal, domingo. Mas a gente está gravando. É, claro. Já são, quer dizer, são praticamente 8h10 da noite. De meio-dia direto, não pode? Direto, não. Fui no hospital da alta, outro paciente que eu tinha operado ontem. Aí eu almocei, pelo menos deu tempo de eu almoçar e vim para cá e comecei a atender. É, porque é árduo mesmo, né? Você gostaria de deixar um esclarecimento para os homens a respeito, porque você já falou aqui bastante coisa, mas de repente alguma coisa que você possa, para que ele procure um médico e ele resolva uma coisa que de repente pode ser séria. Não, com certeza, Serra. A oportunidade, hoje em dia muitos homens vêm aqui porque as parceiras, né, recomendam que eles venham, né? A esposa, a namorada, vai lá para dar uma olhadinha na sua próstata, porque a mulher está mais habituada a fazer esse exame periódico, né? Então ela acha que é recomendável fazer. Então, é aquele negócio, como eu falei para vocês inicialmente, a estatística é legal quando não é com você. Você só deu certo e 100% de sucesso ou deu errado 0%. Então, a questão de fazer a avaliação é te dar a chance de descobrir uma doença
potencialmente mortal a tempo de tratar. Então, essa questão de fazer toque não faz diferença nenhuma. O INCO é desconfortável para todo mundo, mas é uma coisa rápida, um exame de 3 segundos é feito o exame. Mas é interessante vir, aqueles que têm parentes com câncer de próstata venham a partir dos 40 anos de idade, os que não têm podem vir a partir dos 50 anos de idade. E, aliás, eu acho que até para as mães, até os adolescentes deveriam vir aqui, porque o câncer mais comum em adolescentes, em homens jovens de 20 a 40 anos de idade, é câncer de testículo. E a gente não sabe disso porque é um câncer menos comum. Porque câncer de testículo é um câncer menos comum que câncer de próstata. Então, eu sempre recomendo aos meus clientes... Mas tem alguma coisa, algum fato que ocasione isso? Ou Não. A característica dele é aparecer em adultos jovens. Ah, é? Tanto que tem casos famosos aí. Tem o Lance Armstrong, que era aquele ciclista, teve câncer de testículo com 25 anos. A gente teve aqui o caso do Nenê, aquele jogador de basquete que joga lá na NBA. Ele teve câncer de testículo também, acho que com 27 ou 28 anos de idade. É um câncer de jovens mesmo. Então, e o jovem, como eu disse, o homem não vem ao médico. Atrapalha em alguma coisa da ereção? Não, nada. Belo dia, ele percebe que está com caroço no testículo que ele não percebeu. Geralmente já está muito grande porque ele demora até perceber isso. Porque ele não tem hábito de ficar palpando. O melhor exame de você verificar câncer de testículo é palpar o seu testículo. É a mesma coisa que a mulher faz de palpar a mama para ver se tem câncer de mama. Você palpar o testículo. Então, todas as minhas coisas aqui eu falo, olha, traga os seus filhos adolescentes para serem examinados. Porque genital é aquele negócio. Você não compara com o outro. Você compara a sua orelha, olha a orelha do cara assim, rapaz, a orelha desse cara tá diferente da minha, deixa eu ver que a minha tá meio esquisita. E você vai ver o que está acontecendo. E falar nisso, cortando assim. Não, pode falar. Eu recebi no WhatsApp um cara que pegava a orelha e fazia assim, ó. Deixa eu botar pro lado de cá, ele fazia assim, ó. Você revolveu, vou botar aí. Ele fechava a orelha. Sozinho? Dos dois lados, hein? De orelha eu não manjo, não pergunta. Mas é uma coisa assim mesmo, né? Aí você falou agora. Mas de qualquer maneira o que eu falo é isso. O homem ele é muito envergonhado. Né? Então ninguém fica olhando o pênis do outro para ver se é igual ao seu, se o saco do outro é igual ao seu. Então a gente, é por isso que a gente peça assim, sempre manda seu filho adolescente vir a um urologista para ser examinado. Isso cria um hábito de ter contato com o médico, dá mais liberdade a ele tendo alguma doença venérea, alguma coisa, ele procurar um médico, ele fica muito inibido. Porque como ele não está acostumado a frequentar consultório médico, ele fica um pouco com vergonha de vir aqui. Fica. O Muniz antigamente tinha muita gonorreia. Hoje em dia, a gonorreia desapareceu? Não desapareceu não. Tem bastante ainda. Eu estou falando isso porque no meio da nossa idade, assim, que a gente bate papo, ninguém fala nisso, né? Mas acontece o seguinte, as doenças de transmissão sexual na garotada, ainda são bastante importantes. Gonorreia, você ainda tem muita gonorreia. Sífilis, tem bastante sífilis acontecendo. A gente acha que acabou porque são doenças que você trata com medicamento e cura. Então as pessoas ficam mais relaxadas. Mas, na verdade, acontece muito. E hoje em dia está havendo um problema que aquelas que não são curáveis, como herpes, como HIV, as pessoas estão bobeando um pouco, estão usando menos camisinha do que usavam antes. Por quê? Hoje em dia tem medicamentos para HIV, né, que você mantém o paciente bem 20, 30 anos. Então a pessoa acha que não, então está resolvido o problema. Tô numa boa agora. Aí larga a camisinha. Então, assim, ainda tem muita doença de transmissão sexual, bastante. O Brasil é um país que tem muita doença de transmissão sexual. Né? Tem muita prostituição, então tem muita transmissão sexual. A garotada, muita falta de educação, então começa a vida sexual muito jovem, 12, 13 anos já tem meninas engravidando. E tem muitas pessoas que não têm higiene, né? Não é só falta de higiene, também, ignorância mesmo, é falta de informação. Né? O grande problema desse país é a falta de educação. Né? A educação da gente está indo de mal a pior, então até a educação sexual é ridícula. Muniz, você pode falar também, estamos falando em próstata, mas de repente deu uma escorregada e a gente vai perguntar uma coisa. Essas próteses para quando o homem, quer dizer... A disfunção de ereção? É porque dizem, né, que de 50 em diante pode ocorrer. O que acontece? É sobre isso aqui que ele está falando aqui. A prótese peniana. Isso é um tipo de prótese peniana, uma prótese semirrígida. Né? Que o paciente não vai ter relação sexual, ele vira o pênis para baixo, vai ter relação sexual, ele põe em posição de ataque. Né? O que acontece? Hoje em dia a colocação de prótese diminuiu bastante porque tem medicamentos orais muito bons para isso. Desde o lançamento do Viagra em 98, tem medicamentos que funcionam muito bem. Então, alguns homens, o caso é muito ruim, você tem que colocar prótese, mas funciona bem. Deve incomodar pra cacete. E assim, dos 40 a 70 anos de idade, metade dos homens vão estar insatisfeitos sexualmente. Quer dizer, a grande maioria dos homens vão ter alguma queixa sexual, né, nessa faixa de idade. Aos 70 anos de idade, mais ainda do que isso. Então, é um processo normal do envelhecimento você piorar sexualmente. Se você tem uma hipertensão mal cuidada, um diabetes mal cuidado, fuma, é obeso, é inativo fisicamente, isso tudo aumenta a chance de você ter disfunção de ereção. E, consequentemente,
né? A gente vive numa sociedade muito sexualizada. Né? Pô, agora então, tá terrível. isso gera um constrangimento muito grande, a incapacidade de você não conseguir ter uma relação sexual. Porque a disfunção de ereção é isso, é você ter uma incapacidade com mais de 6 meses de ter uma ereção de boa qualidade para ver uma penetração numa atividade sexual. É por isso que o pessoal recorre a esse. Aí mas eu ouvi falar num outro também. Qual? É o inflável, a prótese inflável. Não, que põe no saco... Então, é a prótese inflável. Desculpa que a prótese inflável eu não tenho aqui, porque essa aqui custa R$ 1.500. Uma prótese inflável custa R$50 mil, então a gente não tem que ter na gaveta para mostrar para o paciente, exatamente. Caramba! É caríssima, né? Então, não, eu também disse que... por isso que os expansores têm verdadeiro pavor de se falar em colocar prótese inflável, porque é absurdamente cara. A prótese inflável é colocado uma bombinha dentro do saco, o cilindro dentro do pênis, como esse aqui, só que ele se enche de líquido, e um reservatório dentro do abdômen do paciente. Quando ele vai ter relação sexual, E aí, quando ele vai ter relação sexual, ele aperta essa bombinha no saco, o líquido sai de dentro desse reservatório, enche o cilindro, o pênis fica rígido e ele tem a relação sexual. E aí terminou, ele dobra o pênis, o líquido volta para o lugar e pronto, ele fica numa posição de repouso. É mais complexo, é mais dado e tem que ter corajoso para fazer uma coisa É uma cirurgia maior do que colocar essa prótese que eu mostrei aqui para os senhores. Agora, sempre entender que, diferentemente da mulher, né, toda mulher pode ter a mama do tamanho que ela quiser. Ela põe uma prótese na mama, depois põe uma maior e fica com... Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Só que o do homem, infelizmente, é do tamanho do pênis que Deus lhe deu. Flácido. Ou seja, a prótese tem que ser colocada do tamanho do pênis sem ereção do homem. E alguns homens o pênis é muito pequenininho sem ereção e cresce muito durante a ereção, mas na prótese a gente tem que botar do tamanho do pênis dele flácido. Então, muitos homens ficam achando que vou botar uma prótese, vou botar um pênis de 20 centímetros. Não é verdade. Entendeu? A prótese é do tamanho do pênis dele flácido. É igual a tal da bomba que eles vendem aí. Mesmo com a bomba. Exatamente. Qual é um 7.1 essa, né? É um 7.1. O tamanho do seu pênis vai ser o tamanho do seu pênis flácido. Ele só vai ficar esticadinho por cada prótese. Então, é o que eu estou dizendo. Para alguns homens ficam assim, quer botar a prótese correndo, achando que vai botar o pênis do tamanho que ele sonhou. Não é verdade. Bom, hoje o assunto tá... Eu vou te contar, os homens vão estar tudo aí na poltrona, aprendendo, e a esposa vai ficar em cima. Aí, já fez o exame de próstata, não é verdade? Não, exatamente. Ela não vai querer que o marido dela venha a ter câncer de próstata? A gente não vai impedir que ele tenha, mas se tiver, é de ter chance de ficar curado. De ficar curado, no início, 80% de chance de ficar curado. Então é bastante grande a chance. Como qualquer câncer, infelizmente, não é 100%, porque não existe nada na vida 100%, né? Muniz, eu agradeço muito a sua boa vontade, né? Porque desde o meio-dia aqui, né? E eu cheguei aqui 6 e pouco, né? Para não perder, para chegar e não ficar você esperando, de repente, qualquer coisa no trânsito, porque trânsito aqui na Tijuca não é fácil. Sorte de eu morar na Tijuca e o doutor Muniz atender aqui na Tijuca. Então, Muniz, agradeço muito. Eu espero que tenha colaborado para muitos homens que estão assistindo. Vai ficar lá no Face, vou botar no Facebook e também vou colocar lá no canal do YouTube. Então, isso aí vai se prolongar por muitos e muitos anos. Eu que agradeço ao Serra a oportunidade, a audiência aí por estar assistindo isso, né? Eu falo muito, você desculpa, que eu sou professor universitário, né? Então, você dá aula? Eu dou aula. Qual a faculdade que você dá? Eu dou aula, sou professor da Unirio. Unirio? Na disciplina de urologia. Então, eu gosto de falar muito, então eu estou habituado a falar em público, então é tranquilo, né? Para mim isso, entendeu? Então, desculpa que eu falo muito, mas é para estar bem esclarecido. E fora ser professor também... É motociclista e coisa e tal, também, né? Claro, né? Poxa, moto é a melhor coisa do mundo. Você anda de moto desde que ano? Eu ando de moto desde os 18, né? Tô com 59 agora, fazer 60, para aí você já ver, então, né? Eu andava mais que você, porque eu comecei com 11. É mesmo, né? Aquelas Gulivete, Leonete, você lembra disso? Isso eu também fiz, lá pros 13, 14. Mas então, mas aquela moto mesmo... moto já mais pra frente. Agora é minha paixão, ando de moto todos os dias da semana, né? Viajo de moto, faço tudo de moto. Qual a moto que você tem? Eu tenho 3 motos, né? Tem 3? Tem uma BMW, uma GS 1200 Adventure, tem uma Hayabusa, uma Suzuki Hayabusa, que é uma moto esportiva. E tem uma pequenininha, uma 250 cilindradas aqui da Yamaha, Tenerê, para andar no dia a dia aqui no trânsito. A Tenerê eu não tenho nem carro, só ando de moto o tempo todo. Tá de moto aí embaixo? Claro. Tá vendo? Motocicleta é uma beleza, né? Eu não posso mais andar de moto por causa da artrose. Não. Então, enquanto eu tiver força e não tiver artrose, eu vou em frente. Vai em frente, né? Então é isso aí, Muniz. Agradeço muito. Bom domingo. O nosso programa está no outro horário, às 16 horas, hora da tarde, mais tranquilo, depois do almoço. Não é verdade? De manhã o cara está dormindo, ainda vai assistir esse programa. É isso aí. Um bom domingo e até a próxima.
Samba Copa Show, com ritmistas e passistas, pra ninguém botar defeito. Faça seus convidados sambarem. Com Samba Copa Show, esse é show de bola. Samba Copa Show, com ritmistas e passistas, pra ninguém botar defeito. Faça seus convidados sambarem com Samba Copa Show. Esse é show de bola.